Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde. Segunda-feira, dia de Brasil na Copa do Mundo. Oitavas de final, o Brasil enfrenta a seleção da Coreia do Sul. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Dá essa moral pra gente aqui no R-City, beleza? Forte abraço e muito obrigado pelo apoio. Brasil e Coreia do Sul se enfrentam hoje às 4 horas da tarde e, óbvio, né, em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Seleção brasileira que foi líder no seu grupo, o grupo G da Copa, com 6 pontos conquistados, enquanto a seleção da Coreia foi vice-líder do grupo H com 4 pontos. O Brasil venceu as 2 primeiras partidas contra a Sérvia e Suíça e garantiu a classificação nessas 2 primeiras partidas. Porém, no último jogo, agora contra Camarões, na última sexta-feira, a seleção brasileira foi derrotada, perdeu por 1-0 e mesmo jogando com uma seleção reserva, chega com muita desconfiança por parte de sua torcida. E a Coreia empatou na estreia por 0-0 contra o Uruguai, perdeu o segundo jogo para a Gana por 3-2 e na última sexta também, mesmo dia do jogo do Brasil, venceu heroicamente a seleção portuguesa por 2-1. E após a derrota da seleção brasileira, 2 nomes estão de fora da Copa do Mundo. Péssimas notícias, né? Gabriel Jesus e Alex Telles estão cortados, né? Tiveram lesões no joelho e não atuarão neste Mundial. Já até se despediram da seleção, não estão mais na concentração. Então são cartas fora do baralho, né? Força aí para os 2 jogadores que, sem dúvida, é um momento bem complicado, né? Ficar fora do Mundial. E a boa notícia é a volta do Neymar e do Danilo. Ambos estavam com problemas no tornozelo e atuaram apenas na estreia da Copa. Ficaram os 2 jogos restantes do grupo fora, mas estão prontos e estão de volta para a partida de hoje. Outro desfalque, além dos cortados, é o lateral Alexandro. O lateral ele está cortado, o lateral titular da seleção está cortado das oitavas porque ele teve uma lesão muscular no quadril e tudo indica que ele voltará nas quartas de final. Até acredito na informação, caso a seleção se classifique, obviamente, porque o Danilo e o Neymar também, muita gente falou que o retorno seria nas oitavas, e tudo indica que Neymar e Danilo estará em campo. Então, as informações, as previsões da equipe médica da seleção brasileira estão sendo confirmadas. Então, dá para botar fé no que estão falando do Alexandro. Porém, para a partida de hoje, uma partida decisiva, vai ter que improvisar do lado esquerdo da sua lateral, porque não tem jogador da posição para fazer essa função. E outro desfalque, além do... Desfalque não, chega de desfalque, né? Pelo amor de Deus. Brasil e Coreia já se enfrentaram em 7 oportunidades na Copa, com 6 vitórias do Brasil, 7 oportunidades em amistosos, né? Em Copas do Mundo é a primeira partida. São 6 vitórias do Brasil e uma da Coreia. Amplo retrospecto da seleção brasileira. E o último confronto, inclusive, foi neste ano. Em junho, as seleções se enfrentaram em amistoso e o Brasil goleou por 5-1. A seleção marcou 2 gols com Neymar, um com Richarlison, um com Felipe Coutinho e um com Gabriel Jesus. Já a Coreia descontou nessa goleada com Uijo. E em Copas é o primeiro confronto, né? Repetindo, todos os jogos anteriores foram por amistosos, nenhum por uma competição oficial. E a melhor campanha da Coreia foi em 2002, jogando em casa, né? A Copa foi na Coreia e no Japão. A seleção coreana foi a 4ª colocada daquela Copa do Mundo, então vai tentar superar esse feito, mas tem uma baita de uma pedreira daqui a pouco. Mesmo com a seleção com desfalques, tendo que improvisar, acho que a seleção coreana é uma seleção tecnicamente muito abaixo da seleção brasileira, muito abaixo mesmo. Tanto que, vamos usar de exemplo a seleção uruguaia. A seleção uruguaia é uma seleção que o Brasil passa o carro aqui na América do Sul. Em eliminatórias, em amistosos, a seleção brasileira vence com facilidade. E a seleção da Coreia não conseguiu vencer, empatou por 0-0, depois perdeu para a seleção de Gana,
outra seleção também que a seleção brasileira já venceu recentemente. Então, são confrontos que a seleção brasileira já teve e que a Coreia do Sul teve muita dificuldade. O grande ponto dessa seleção coreana foi a vitória contra a seleção portuguesa, a vitória de virada, inclusive. Porém, a seleção portuguesa estava bastante modificada, porque estava com a classificação garantida. Então, mas mesmo assim, a seleção coreana tem todos os méritos, uma seleção que não se intimidou pela poderosa seleção portuguesa. E além disso, a seleção coreana ela foi com força máxima na sexta-feira. Teve que jogar com o que tinha de melhor, porque tinham remotas possibilidades de classificação. No fim das contas, deu certo, né? Garantiu a classificação. E a seleção brasileira descansou todo o seu elenco titular. Perdeu, gerou muita desconfiança, muita reclamação da torcida, mas todos os titulares estão descansados. Então a seleção brasileira tem esse ponto muito positivo ao seu favor, tendo em vista que a Copa do Mundo, estamos vendo em várias partidas que a parte física vem fazendo a diferença em inúmeras partidas, pelo menos na fase de grupos, foi um ponto crucial de alguns jogos. Então, isso pode fazer a diferença a favor da seleção brasileira. Eu acredito que fará a diferença. Além da parte técnica, que é óbvio, a seleção brasileira está descansada, a seleção coreana teve apenas 72 horas de descanso, enquanto o último jogo dessa seleção titular brasileira foi na última segunda-feira. Então, a seleção brasileira teve 7 dias para descansar, poupar seus jogadores, para voltar com a rotação lá em cima para a partida de daqui a pouco. Provável seleção brasileira é com Alisson na lateral direita, Éder Militão improvisado, mas fez boa partida contra a Sérvia, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo improvisado na esquerda. Ele vem fazendo essa função na Juventus em alguns momentos, mas a seleção acaba perdendo no apoio. Na meiuca, Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. O trio de ataque com Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Vai mudar só por conta de lesão, né? Por conta da lateral esquerda é a única mudança. E o Militão segue na direita, assim como foi na partida contra a Sérvia. O Tite deu oportunidade durante a partida de sexta-feira contra Camarões, porém ninguém mostrou que merecia a titularidade. O Martinelli foi muito bem na partida, porém ele joga ali pelo lado do Vinícius Júnior. Não vai conseguir tomar a vaga do Vinícius Júnior porque ele vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Fosse um jogador que jogasse pelo lado do Rafinha, que até agora não mostrou a que veio na Copa do Mundo, provavelmente tomaria a vaga dele. Mas como ele joga mais pelo lado esquerdo, se sente mais à vontade por aquele lado do ataque, do Vinícius Júnior ele não consegue tomar a vaga, mas é um jogador que ganhou a confiança do Tite, pode ser um 12º jogador para entrar no segundo tempo e pôr fogo na partida. O Antony teve a oportunidade de jogar pelo lado direito, não fez uma grande partida, então Rafinha será mantido pela ponta direita do ataque da seleção. E a provável Coreia é com Kim no gol, Moon Wan Kim também, Min Jae Kim, um monte de Kim nessa seleção. Kim é Alves lá na Coreia do Sul. Yong Gwon, Jin Soo, Woo Yong, In Beon Wang, Woo Jong, Hee Chan Wang, Gi Sung Cho e Hin Min Son. Esse é o Son, né? Simplesmente Son, que joga na Liga Inglesa, jogador conhecido da Coreia do Sul, e o treinador é o português Paulo Bento. Vocês entenderam os jogadores da seleção coreana? Não? Nem eu. Então, vamos assim mesmo. O importante é falar da seleção brasileira, dos jogadores. Então, tudo indica, as principais mudanças são essas, né? Danilo na lateral esquerda, substituindo o lesionado Alexandre. Danilo vai ser improvisado. E o Éder Militão pelo lado direito, zagueiro improvisado na lateral direita. Ponto positivo dessas mudanças, né? Eu acho que o Danilo ele vai ser obrigado a ficar mais na marcação, até porque ele é destro, ele não vai ter força, não vai ter potência para atacar e dar bons passes com a perna esquerda. Então, eu acho que defensivamente a seleção fica muito forte. A seleção já vem mostrando força, mostrando qualidade defensiva, e provavelmente vai ficar com uma linha de 4 jogadores
praticamente o tempo todo ali parada, ali do meio de campo para trás. Então, isso vai fazer muita diferença para a seleção e vai dar uma segurança maior. E se o Neymar realmente voltar, é um jogador que dá muita qualidade, um passe diferenciado, um jogador que em um lance pode quebrar uma, duas linhas defensivas e dar mais espaços para os atacantes, né? Para o Rafinha, para o Vinícius Júnior finalizarem a gol, o próprio Richarlison, que já tem 2 gols na Copa. Então, é uma escalação, uma provável escalação que me agrada bastante. E a Coreia do Sul é aquilo, é uma seleção que vai jogar fechada, vai tentar surpreender nos contra-ataques, até porque não mostrou grandes qualidades ofensivas. Tirando o Son, que é o principal destaque dessa seleção, que deu um lindo passe para o segundo gol da Coreia do Sul. A seleção da Coreia vai mais ali na base da raça, da vontade, da dedicação, né, da aplicação tática dentro de campo, mais técnica, jogadores diferenciados, com todo respeito, a seleção da Coreia não possui. Uma derrota para o Brasil contra a Coreia seria uma grande decepção, uma das maiores decepções da seleção brasileira em Copas do Mundo, porque a seleção coreana é uma seleção tecnicamente bem mais fraca que a seleção brasileira. Eu aposto em um novo 2-0, assim como foi na estreia. Acho que a seleção brasileira vence por 2-0, sem levar sustos defensivos, assim como foi na partida contra a Sérvia e contra a Suíça. Contra Camarões não dá para falar, que era uma seleção toda reserva. Ninguém foi bem praticamente naquele jogo, tirando o Martinelli e o Ederson. Então, nas 2 primeiras partidas, a segurança defensiva foi o principal destaque. E eu acho que isso continuará sendo mantido. A seleção brasileira é favorita e 2-0 tá bom, né? Garante a vaga para as quartas de final, já vai saber quem é o adversário, se é Japão ou Croácia. Eu tô acreditando no Brasil e Croácia nas quartas de final. E você? Qual o seu palpite? Comente aqui seu palpite. Quem que o Brasil vai enfrentar nas quartas de final? Se Deus quiser, o Brasil seguirá vivo nessa Copa do Mundo. Se inscreva no canal, curta nosso conteúdo. E é isso, rapaziada. Grande abraço a todos e até a próxima.